começou na Disney, foi pra Nickelodeon, virou melhor amigo da Ashley Tisdale, passou por uma tragédia familiar, mas deu a volta por cima. Foi o Elvis e agora está no grande auge da sua carreira. Nesse vídeo você vai saber mais sobre tudo isso e sobre ele, conferindo 10 curiosidades sobre o ator Austin Butler, o Fade de Duna Parte 2. Então, vamos nessa! Across town, and I was really late to the meeting, and so that was really liberating for me to know that we're screaming, and I'd never been in a movie with that many people before. It was incredible. Fala pessoal, eu sou o Pedro e Austin Robert Butler nasceu no dia 17 de agosto de 1991, tendo atualmente 32 anos de idade. Ele é de Anaheim, na Califórnia, nos Estados Unidos, e tem 1,83 m de altura. Seu pai era corretor de imóveis, enquanto a sua mãe era esteticista, mas ela passava muito mais tempo em casa cuidando do Austin e da sua irmã mais velha, a Ashley. Inclusive, o Austin até estudou em casa durante alguns anos. Ele era muito tímido quando era mais novo, tinha problemas para se socializar com outras crianças da sua idade, mas muito influenciado pelo seu pai, ele começou a assistir filmes e a se interessar pelo cinema. Quando criança, ele era tímido, não gostava muito de fazer esportes, não era muito bom conversando com outras pessoas, porém, ele era bom cantando e tocando violão. E quando ele tinha 13 anos de idade, ele acabou sendo abordado por um agente que o ajudou a começar na carreira de ator, conseguindo para ele alguns testes, incluindo o seu primeiro trabalho, que foi aparecer em um episódio de Hannah Montana. A partir dessa participação, ele foi conseguindo ainda mais papéis nesse núcleo de séries da Nick e também do Disney Channel, aparecendo em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned e em Zoey 101, inclusive fazendo esse vídeo, eu percebi que aquele garoto loiro era o Austin Butler. Ele voltou depois para Hannah Montana, fez Feiticeiros de Waverly Place e depois ele foi seguindo novos rumos. Fez Life Unexpected, Pequenos Invasores, A Fantabulosa Aventura de Sharpay, O Diário de Carrie, apareceu em Arrow, As Crônicas de Shannara. E vale a pena dizer que nesse meio tempo, ele conheceu a sua melhor amiga, que é a sua melhor amiga até hoje, a atriz Ashley Tisdale, que foi a Sharpay. Inclusive, anos depois deles ficarem amigos, eles descobriram que são primos. São primos de 10º grau, mas ainda assim são primos, e é isso que importa. E quando eu digo que eles são melhores amigos, eu não estou exagerando. Na entrevista dele para a revista Esquire, que, entrevista excelente, que eu li e me baseei muito para montar aqui esse vídeo, a própria Ashley comentou sobre o Austin, dizendo que mesmo ele, estando na Austrália gravando Elvis, naquela rotina insana de gravações, ele fazia questão de parar e ficar com ela durante horas no FaceTime para comentar como estão as coisas, botar o papo em dia, comentar o que está acontecendo. E, por exemplo, assim que a Ashley deu à luz, a primeira pessoa que ela ligou no FaceTime para mostrar a bebê foi justamente o Austin Butler, que parou tudo para vê-la, dar atenção, e depois, quando as coisas se acalmaram, ele foi pessoalmente e conheceu a filha da Ashley Tisdale. E a Ashley foi muito importante na vida dele, indo além de apenas a melhor amiga. Mas para chegarmos nessa parte, precisamos comentar sobre a relação dele com a sua mãe. Ele sempre foi muito próximo dos seus pais, então mesmo quando eles se separaram, ele ficava ali, dando atenção para os dois, sendo, claro, mais próximo da sua mãe, mas ainda assim, dando atenção para os dois. Nesse meio tempo, a sua mãe teve um outro casamento que não deu certo, mas ainda assim, ela estava lá. Ela estava lá sempre o apoiando e o ajudando a seguir o seu sonho. Para as gravações do filme Pequenos Invasores, o Austin, que tinha apenas 15 anos na época, se mudou para Nova Zelândia, indo para lá junto com a sua mãe, pouco tempo após ela sair do segundo casamento. E foi aí que a sua mãe se tornou a sua melhor amiga, e a relação dos dois foi ficando ainda mais próxima desde então. Porém, quando o Austin tinha 22 anos, a sua mãe foi diagnosticada com um câncer. Quando isso aconteceu, quando a sua mãe descobriu o câncer, a sua mãe foi morar com ele, e ele fazia tudo o que ele podia para ajudar. Chamava médicos, chamava enfermeiros, fazia tudo o que estava no seu alcance, sabe? Tentava administrar os soros, os remédios, os tubos de alimentação, ele fazia o possível para ajudá-la.
Porém, as coisas só foram piorando. Chegou um momento em que cuidar da sua mãe em casa não estava dando muito certo, e quando ele foi levá-la para o hospital, a sua mãe lhe fez parar e comprar flores para todas as enfermeiras. E um mês após ele completar 23 anos, a sua mãe acabou falecendo, e tudo na sua vida desmoronou. Dias após a morte da sua mãe, menos de uma semana inclusive, ele voltou para Nova Zelândia para continuar gravando a série As Crônicas de Shannara. Ele era profissional, ele ia lá, fazia o seu trabalho, fazia as suas cenas, mas ele mesmo disse que sempre após as gravações, ele ficava no seu quarto sozinho e chorando a noite inteira. Após as gravações da segunda temporada, ele resolveu parar, dar uma pausa na carreira como ator, até pensando em parar de atuar. Cara, assim, sendo bem sincero, ler essa entrevista dele contando a sua história com a sua mãe, foi bem emocionante, sabe? Eu passei por uma perda no ano passado, e se não fosse o Good Nerds, eu estar aqui todo dia tendo que apresentar vídeo pra vocês, criar conteúdo, eu não sei o que seria de mim, sabe? Então, cara, lendo essa entrevista, lendo ele comentar sobre a sua mãe e como foi tudo isso, me tocou bastante. Mas, enfim, ele contou que, basicamente, nesse meio tempo, ele entrou em depressão. Ele era tão próximo da sua mãe que a morte dela destruiu ele, desmoronou ele totalmente. E foi aí que a Ashley Tisdale voltou na história, porque ela foi uma das principais pessoas que o ajudou a superar tudo isso, dando apoio para ele e também botando na sua cabeça que a sua mãe não iria querer isso, não iria querer que ele perdesse a fé em si mesmo, já que ele foi criado muito em um ambiente religioso, de espiritualidade, de fé, sabe? E muito menos ela iria querer que ele parasse de seguir o seu sonho. Então, após os meses afastados e quando se recuperava da morte da sua mãe, ele descobriu que a peça The Iceman Comet estava escalando para uma temporada na Broadway, peça que teria o Denzel Washington no elenco. Então ele foi lá, fez o teste e conseguiu o papel. E esse acabou sendo o seu ponto de virada, não apenas da sua carreira, mas também da sua vida. Logo na primeira leitura de roteiro, ele chamou atenção, porque ele não tinha apenas memorizado as suas falas, ele memorizou o roteiro inteiro da peça, o que impressionou todo mundo ali presente, incluindo o Denzel Washington. E quando a peça saiu, ele foi muito elogiado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e vendo tudo isso, o Denzel passou a falar bem dele, a falar bem do Austin Butler para os produtores, para os diretores de Hollywood, o que acabou levando até o Tarantino. Nesse momento, ele tinha vários testes para fazer, um deles, inclusive, para Top Gun Maverick, no papel que seria do Miles Teller. Mas, após horas conversando com Tarantino, por já estar conversando com ele antes de aparecer o teste para Top Gun, ele resolveu dar prioridade e, assim, ele foi escalado para Era Uma Vez em Hollywood. E foi aí que a sua carreira deu uma virada de fato, sabe? Porque logo após Era Uma Vez em Hollywood, apareceu o filme Elvis. Quando ele descobriu que um filme biográfico do Elvis estava sendo produzido, ele, por já ser um mega fã do Elvis desde quando era criança, colocou na cabeça que esse papel seria dele. Ele se encontrou por 5 meses seguidos com o diretor Baz Luhrmann até de fato conseguir o papel. Ainda antes de ser escalado, ele já estava treinando para ser o Elvis, já mudando seu sotaque, um sotaque mais lá de Memphis, que foi onde o Elvis cresceu, já tinha pintado seu cabelo de preto, já estava ali praticando as músicas, né, praticando o violão, mas em uma noite, após ele sonhar mais uma vez com a sua mãe, ele acordou emocionado e se filmou cantando a música Unchained Melody. Ele mandou esse vídeo para o Baz Luhrmann e foi aí, a partir desse vídeo, que ele conseguiu o papel. A partir daí, como a maioria já sabe, ele virou o Elvis. Não é exagero. Ele de fato virou o Elvis por uns 2, 3 anos. Ele passou a ser o Elvis fora das câmeras, a pensar como o Elvis, a falar como o Elvis, a se comportar como o Elvis, a viver como o Elvis, e felizmente todo o seu esforço foi recompensado, com ele sendo indicado pela primeira vez ao Oscar de Melhor Ator em 2023. Ele não ganhou porque tinha ali o Brendan Fraser, mas só de ser indicado, claro, é uma honra absurda. Mas ele comentou que dificilmente fará algo tão radical assim de novo. Ele comentou que durante as gravações, ali nas pausas, ele tentava lembrar quem ele era, do que o Austin Butler gostava de fazer, do que o Austin Butler gostava de comer, do que o Austin Butler gostava de ouvir, quem era o Austin Butler. E também ele tinha um treinador de dialetos, que o ajudava a não falar como Elvis quando ele não estava em cena, já que naquele momento ele estava totalmente imerso no
no papel. E até hoje, se você vê algumas entrevistas dele promovendo Duna Parte 2, dá pra ver que ele ainda fala um pouco como Elvis. Não tem um sotaque tão carregado e tão pesado como em 2022, né, na época que o filme saiu, mas ainda assim ele fala mais assim, sabe? Mais uma voz um pouco mais elegante, mais forte, mais grossa, sabe? E, cara, dá pra entender, é realmente muito difícil. Ele virou, por 3 anos, basicamente, o Elvis. Passou a viver como Elvis, a falar como Elvis, e agora ele está tentando se reencontrar e se reconectar consigo mesmo, sabe? Descobrir quem ele é. Então, mesmo ele falando que está há mais de um ano trabalhando com um treinador, tentando mudar a sua fonética, o seu tom de voz, o seu sotaque, ele está tendo dificuldades para encontrar sua nova voz. E, sendo bem sincero, eu acho que ele nem vai. Eu acho bem improvável ele voltar a falar como era antes. A sua voz pode não ficar parecida com a do Elvis, e sim encontrar um outro tipo de voz, um outro tom de voz, um outro sotaque, sabe? Falando nisso, antes de Duna 2, ele gravou a série Mestres do Ar, série da Apple TV, que inclusive foi lançada no começo desse ano. Ele disse que começou a gravar a série uma semana após acabar Elvis, e que isso foi uma coisa boa, porque após tanto tempo em um só personagem, só vivendo o Elvis, interpretar outro totalmente diferente acabou ajudando. E foi a partir daí que ele começou a tentar a sair do sotaque do Elvis. E embora a sua voz na vida real ainda seja parecida com a voz do Elvis, em Duna Parte 2 a sua voz é totalmente diferente. Ele comentou que seguiu trabalhando com um treinador de dialetos e para o filme ele criou uma voz inspirada no Stellan Skarsgård como Barão Harkonnen. E como até comentei no vídeo de curiosidade só sobre Duna Parte 2, ele não fez nenhum teste para ser o Fade. Pouco tempo após ele acabar de gravar Duna Parte 2, ele fez o filme Clube dos Vândalos com o Tom Hardy, que sai no meio desse ano. Por conta disso, o diretor Jeff Nichols pediu para ele não raspar a sua cabeça para gravar Duna, porque seria muito difícil ter o seu cabelo de volta em tão pouco tempo. Então, ele se encontrou com a equipe de Duna e eles conseguiram criar meio que uma capa que emulava uma careca e ainda conseguiram encobrir a sua sobrancelha, com ele ficando 3 horas para chegar naquele visual e mais 1 hora para retirar toda a maquiagem. Inclusive, por conta do seu visual propositalmente bizarro e assustador, ele assustou todo mundo quando apareceu no set pela primeira vez. A Zendaya contou que quando foi conhecê-lo pessoalmente no set, ela tomou um grande susto, porque ele foi um cara tão simpático, tão gente boa, mas com aquele visual bizarro falando com ela, que ela realmente se assustou e ficou com medo. Ainda sobre Duna, ele contou que passou por um processo intenso para chegar naquele shape basicamente perfeito para o filme. Foram mais ou menos uns 5 meses de preparação, sabe? De dieta, de treinos intensos, fazendo treinos até de fuzileiros navais, tendo que aprender a lutar com faca para fazer a cena da arena e também a cena final lá com o Timothée Chalamet. E segundo o próprio, ele ganhou 25 quilos de músculo só para ser o Fade aqui no filme. Saindo um pouco da atuação, atualmente o Austin está namorando. Ele ficou bem conhecido por conta do seu namoro com a Vanessa Hudgens, já que eles namoraram por quase 9 anos e recentemente até deu uma treta sobre isso, mas enfim. E atualmente ele está namorando há 2 anos com a modelo Kaia Gerber. Ele não comenta muito sobre a sua vida pessoal, ele é mais discreto, mais privado. E embora ele até tenha uma conta no Instagram, ele mesmo disse que não usa muito, que nem tem um app instalado no seu telefone e que às vezes até esquece que tem um telefone. Após Duna 2, como eu comentei, o seu próximo projeto é Clube dos Vândalos, que sai no meio desse ano. E mesmo ele fazendo Mestres do Ar, uma série de TV, e basicamente crescendo na televisão, atualmente o seu foco é no cinema e no teatro. E tem rumores de que ele vai estrelar Fogo contra Fogo 2, substituindo o Val Kilmer, e já mostrou que está fazendo um treinamento com armas. Como a gente sabe, ele realmente cantou e tocou violão em todas as músicas de Elvis. Aquela realmente era a sua voz, não era dublê, era realmente ele cantando. Mas ele contou que além disso, ele sabe tocar guitarra, piano e violino. Pois é, o cara é brabo. Outro cara brabo é que o Toyota Chevrolet, o Timothée Chalamet, a história dele também é bem interessante. Enquanto aqui eu comento curiosidades sobre o filme Duna Parte 2. E se você gostou do filme, após esse vídeo, você vai gostar ainda mais. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!